Muito bem, estamos no ar, este é o assunto principal, o seu programa de notícias aqui dentro da plataforma Fotos TV. Quero lembrar vocês que vocês podem participar desse programa. No último bloco eu respondo perguntas, falo sobre fotografias dos envios que vocês fazem, coisas desse tipo. E você pode, então, se comunicar com a gente através desse e-mail que está aparecendo aqui na tela, assuntoprincipal@fotostv.com.br. Pode participar também acessando as nossas redes sociais, lá pelo Facebook, tem o grupo que você pode compartilhar ideias e também nos mandar coisas. Também o último bloco desse programa vai aberto no YouTube, você pode comentar lá a partir do vídeo do YouTube também, se tiver alguma dúvida, e no último bloco eu sempre respondo, então, o que vocês mandarem para cá. Também já voltei de férias do Odisseia Fotográfica, tá? Já tenho um Odisseia Fotográfica prontinho, em fase de edição já. Eu fui na Floresta do Rio Vermelho fazer umas fotografias de reflexo. Então você, meu caro assinante da Fotos TV, que tem acesso a toda a programação que nós fazemos aqui para vocês, fiquem ligados que nos próximos dias, provavelmente na semana que vem, por causa do feriado, carnaval, vai estar ali no ar, então, o Odisseia Fotográfica feito lá na Floresta do Rio Vermelho, fotografando os reflexos dentro da floresta. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não, eu acho que é isso. Podemos ir direto ao assunto principal do dia, que é o nosso primeiro bloco, então, do programa. A DJI, que já foi assunto do programa, assunto principal anterior, né? Ela lançou os gimbals e tal lá na feira, né? Na feira de eletrônica, e agora ela lançou aqui, ó, o Mavic Air, que é a versão do drone Mavic Pro, só que mais pequenininha, né? Eu diria que é o seguinte, ó, a DJI, ela tá revolucionando a maneira com que se lançam produtos e coisas assim, porque ela está se reinventando numa velocidade até mais alta do que o comércio está acostumado. Então ela está lançando, talvez um pouco seja porque essa questão do drone é um negócio um pouco novo, então é muito fácil de inovar. É difícil você inovar, por exemplo, numa tecnologia muito mais consolidada. No drone, inovações estão acontecendo todos os dias e a DJI não está guardando nada, ela está mandando tudo para o mercado. Isso é fantástico. Não é à toa que ela domina aí 70%, 80% do mercado de drones mundial, porque realmente ela está dando um banho nos outros, né? Principalmente no Karma, né? Que eu não vou voltar a comentar sobre o Karma aqui. No último eu já falei que o Karma, o drone da GoPro, foi cancelado totalmente, porque vai ficar como um karma negativo para a GoPro, que não está nos seus melhores dias. Mas o caso é que, então, a DJI lançou esse daqui, ó, Mavic Air. Esse Mavic Air, então, é a versão pequenininha, a versão mais compacta ainda do Mavic Pro, que eu tenho uma foto aqui, ó, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas isso daqui é o Mavic Pro, tá? Ele tem os braços articulados e tal, e o corpo dele fica pequeno quando você desmonta ele. Mas isso aqui é muito menor, é mais leve e tem praticamente o mesmo potencial em termos de câmera. Temos aqui um sensor instalado nele, que é o mesmo sensor do Mavic Pro, de 1/2.3 polegadas, tá? Ele dá uma lente mais ou menos equivalente a uma 35, uma 28, uma 24 milímetros dentro da conversão para 35 milímetros, que é uma lente bastante angular, 24 milímetros é bastante angular, e ele tem o gimbal então estabilizado em 3 eixos. Tudo isso é exatamente igual ao Mavic, tá? O sensor dela é de 12 megapixels, o suficiente para fazer filmagens em 4K a 30 frames por segundo, mas aqui, ó, o bitrate dele é maior do que o bitrate do Mavic. Tá? Ele tem um bitrate de 100 megabytes por segundo. Isso principalmente devido à questão de processamento. Então, de um mesmo sensor com um processador diferente, eventualmente você consegue um bitrate maior.
Por enquanto, eu já vi algumas análises, algumas comparações preliminares, parece que o Mavic Air é um pouquinho menos nítida a imagem do que o Mavic Pro, ou do que o Mavic Pro Platinum. Tá? Mas eu acho que isso daí é uma questão de um afinamento ali do firmware. Eu acho que a DJI logo vai lançar um firmware, uma atualizaçãozinha, que vai fazer a resolução aumentar. Isso aconteceu em todos os drones da DJI praticamente. A resolução de lançamento dele não foi assim aquela coisa. Os primeiros, né? O pessoal que pega para fazer review primeiro, o primeiro pessoal que compra, que consegue ter acesso a ele, normalmente sente uma dificuldadezinha nesse ponto no início, mas aí depois a DJI lança uma atualização e tudo fica de boa, tá? E ela vai fazer também Full HD a 120 frames por segundo, o que é muito legal. Tá? Você imagina que 120 frames por segundo dá um slow motion muito bacana e filmando com um drone nessa qualidade fica excelente. Então, gimbal estabilizado, ele tem sensor aqui ó, na frente, tá? Um sensor duplo na frente e ele vai ter um sensor duplo atrás também, além do inferior. Ele é super pequeno, olha aqui do lado de um smartphone. Olha só como ele é pequenininho quando você desmonta ele, né? Quando você recolhe ele. Mas as hélices dele não são articuladas, tá? A hélice dele continua sempre esticada, diferente de outros drones, que a hélice é dobrável. Essa daqui a hélice fica esticada porque ela se acopla aqui, ó, de uma maneira perfeita no corpo, então, do drone. Aqui no controle nós temos algumas mudanças também, principalmente a ausência da tela LCD que tem no Mavic Pro, e o stick aqui, ó, você pode tirar, você saca esse stick e você coloca ele aqui por dentro do controle para que fique mais fácil de carregar. Tá? Ele vai voar muito rápido, minha gente. Ele é mais rápido do que o Mavic, tá? Ele voa a 68 km por hora no modo Sport e a 36 no modo normal, tá? Ele vai ter mais ou menos um alcance de 2,5 milhas. É um pouco menos que a autonomia do Mavic Pro, mas é porque ele também só tem uma bateria para 21 minutos, ao contrário do Mavic que tem uma bateria para 27 minutos, certo? Ele vai ter aqui, como de sempre, né, o tracking para acompanhar o movimento. Ele está com uns quick shots novos. Ele tem aquele clássico rocket, o drone para circular, o helix. Mas esse asteroide e o boomerang são novos. Tá? O boomerang ele vai se afastar e aí ele dá uma órbita mais ou menos elíptica e depois ele volta para perto, sempre girando. Eu acho que vai ser incrível isso daí. Né? Ele está fazendo HDR muito bem, não que os outros não façam muito bem, mas está aqui né, uma comparaçãozinha já que a DJI colocou entre a imagem com HDR e a imagem sem HDR, isso no caso da fotografia. Tá? Aqui tem mais ele voando, para vocês terem uma ideia de como ele continua razoavelmente pequeno, mesmo depois de estendido, diferente do Mavic, que fica bem grandalhão quando você estende. O Mavic Air, ele continua razoavelmente pequeno. E aqui algumas fotinhos de exemplo, né? Nada demais, nada a se considerar. E um videozinho aqui de exemplo, que daí depois você entra ali pode ser aqui pelo Petapixel ou pelo site da DJI mesmo, você pode acompanhar ali os videozinhos. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é valor, tá? Então assim, ó, Mavic Pro, $999, $1.000. O Spark, $500. E então o Mavic Air vai ser $800, ou seja, ele vai se inserir entre o Mavic Pro e o Spark. Agora, opinião, né? Isso tudo é fato, opinião. É quase que como se a DJI tivesse feito o Mavic Air. Na verdade, ele deveria ser o Spark Pro ou o Spark 2, porque ele tem muito mais a ver com o Spark do que com o Mavic. Né? Tanto é que eu trouxe aqui, ó, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o meu drone, o Spark.
que eu vou mostrar ele para vocês, essas modificações ali que tiveram no Mavic Air, a partir do Spark. E o Spark é um naniquinho. Olha aqui, ó. Olha esse brinquedinho aqui. Eu gravo o Odisseia Fotográfica com ele. Você que assiste aí o Odisseia Fotográfica, tem várias imagens gravadas com ele. E está aqui o controle dele. Para quem está acostumado com o Phantom, por exemplo, vai saber que numa bolsa assim não cabe nem o controle do Phantom, tá? Cabe o controle, cabe a bateria, cabe o Spark aqui dentro e ainda sobra espaço, tá? Essa bolsa, aliás, vem junto com ele no combo Fly More. Bom, aqui, ó, algumas considerações, então, para ilustrar aquilo que eu já falei. Isso aqui, ó, é a hélice articulada, tá? Quando você liga ele, a força centrífuga faz com que essa hélice se alinhe, então, enquanto está girando, certo? Quando você guarda ele, você recolhe as hélices, tá? Então, no Mavic Air, as hélices estão sempre assim, porque esse braço vai dobrar para cá e a hélice daqui, ela vai, eu vou tirar ela aqui, ela sai daqui, ó, e ela dobra para cá. Então ela fica ainda menor. O Mavic Air, ele vai ser maior do que o Spark quando ele está esticado, os braços. Mas quando os braços estão recolhidos, ele é praticamente do tamanho do Spark. Se não, um pouquinho menor aqui, porque o Spark não tem os braços articulados, é só a hélice articulada, certo? O Spark tem aqui na frente, ó, os sensores dele, tá? Então se você vai voando bem louco em direção a alguma coisa, de frente o Spark para, tá? Agora, atrás não tem. Inclusive, meus amigos, história triste. No último Odisseia Fotográfica, esse que eu gravei na Floresta do Rio Vermelho, eu estava indo bem faceiro, fazendo uma filmagem assim, andando de ré com o Spark, e eu tinha contato visual com o Spark, mas mesmo assim eu não consegui perceber que ele ia bater numa árvore, e ele foi, bateu e pá, caiu. Não aconteceu nada com ele, ele ficou de boa. Uma hélice aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para a câmera aérea. Vamos ver se ela faz foco aqui. Ó, tá vendo que tem um rasgadinho aqui, ó? Vou centralizar aqui. Abaixei. Vamos ver se ela faz o foco aqui. Agora fez foco. Ó, um rasgadinho aqui, ó, na hélice. Deixa eu colocar minha mão aqui do lado, que daí a câmera faz foco. Tem um rasgadinho. Isso foi a avaria da última queda que eu tive, tá? Por quê que ele caiu? Porque ele não tem sensor atrás. Tá? Ó, para aérea de novo aqui. Ele não tem sensor atrás, certo? O Mavic Air tem sensor atrás, então você vai poder voar com ele de ré e ele não vai bater nas coisas, porque ele vai desviar. Ele não só para, ele também tem um modo que ele desvia. Então, ele não vem e para. Se você ligar o modo de desvio, ele vem, percebe que tem alguma coisa e ele desvia e depois ele volta para a posição de novo e continua. Bem faceiro. Uma beleza isso. Tá? O gimbal dele, ó. Estão vendo esse gimbal aqui, ó? De novo na câmera aérea, ó. Ele gira nesse sentido e ele gira nesse sentido. Ou seja, dois eixos, certo? Ele não gira para um lado e para o outro no terceiro eixo. O Mavic Air, assim como o Mavic Pro, ele vai girar, então, nos três eixos. Ou seja, a estabilização dele é muito melhor. Aliás, a única razão para o Spark não filmar em 4K é porque há um upscale dele, um overscale, upscale, não lembro, de 4K para Full HD, para ele conseguir fazer estabilização eletrônica. E a estabilização do Spark é fantástica. Eu já voei com ele em situação de vento muito forte, e ele de lado, e ele oscilando, e a imagem fica linda, perfeita. Por quê? Porque é Full HD diminuído de um 4K, porque o sensor é o mesmo, tá? É o sensor de 12 megapixels. Então, o Mavic Air, ele tem os três eixos, então ele não precisa dessa estabilização eletrônica, e por isso, então, ele consegue filmar em 4K, assim como o Mavic Pro. Outras diferenças, bom, o compartimento da bateria é um pouquinho diferente,
tá? O compartimento do Spark, ele sai a bateria para trás, e tem relatos de pessoas que não prenderam direito a bateria aqui, ó, não prenderam bem, e a bateria caiu em voo, e daí, obviamente, o Spark, né, caiu. No Mavic Air, a bateria vai ser acoplada assim, e ela fecha aqui por trás também, tá? No caso do Spark, você tem um botãozinho aqui que indica a carga da bateria. No Mavic Air também você tem, mas o botãozinho fica por baixo em outra posição, certo? Deixa eu ver o que mais que tem de diferença. Basicamente isso, tá? Então, ele é muito mais parecido com o Spark do que com o Mavic Pro. Eu acho que o nome dele deveria ser Spark Pro ou Spark 2. Eu não sei o que vai acontecer com a linha Spark, porque, obviamente, a DJI lançou o Spark para ser uma coisa um pouquinho mais de diversão, para as pessoas se divertirem com o Spark. O problema é que ela colocou configurações muito poderosas no Spark, e as pessoas estão usando o Spark de uma maneira mais profissional. Eu, por exemplo, uso o Spark de maneira profissional porque ele é pequeno o suficiente para caber dentro de uma bolsa para eu levar lá nas minhas trilhas do Odisseia. Então, eu acho que ela deu um passo além da perna fazendo isso. Ela não queria que o Spark fosse tão poderoso. Então, talvez o Spark 2 venha um pouco menos poderoso do que o Spark 1, e daí por isso ela inseriu um meio termo ali, que é esse Mavic Air, que é sim daí poderoso, mas daí ela pode cobrar um pouquinho mais, porque tem um pouco mais de segurança tendo esse sensor então traseiro. Isso é o meu ponto de vista em relação a essa consideração. Além disso, a DJI daí lançou sim agora um drone só para diversão, que é o Tello. Tá? Que nem é dela, na verdade, é uma outra marca que lançou, e ela só assina e compartilha o aplicativo. Então o Tello é um drone bem pequenininho, de brinquedo mesmo. Ele tem câmera, mas é só para brincar, tá? Não dá para fazer muita coisa com isso. E ele daí seria então o Tello, depois o Spark, agora o Mavic Air, daí o Mavic Pro, e depois o Phantom, que eu acho que vai ter uma mudança completa, inclusive no layout do Phantom, porque ele já é um jeitão meio ultrapassado, né? Ele já é meio grandalhão demais, e a ideia é diminuir. A DJI está diminuindo o tamanho dos seus produtos. Por falar, então, no Mavic Air agora, né, apresentar ele para vocês, talvez no futuro eu tenha um Mavic Air, por enquanto eu acho que eu ainda não vou trocar o meu Spark pelo Mavic Air, mas no futuro, quem sabe, eu vou falar sobre o lançamento provável aqui, ó. Eu tenho aqui, em todos os sites de rumor, tá, eu abri o do Canon Rumors porque depois eu vou falar sobre a Canon, tá, no próximo bloco. Mas o Mavic Pro está para ser lançada a versão 2 dele. Certo? E as principais mudanças será que ele vai vir com um sensor de 1 polegada, tá? O que é muito bom para fotografia e para filmagem com pouca luminosidade. Ele vai vir com uma bateria ainda maior, de 4.820 mAh, o que vai render uma autonomia de 36 minutos de voo. E ele vai ter um sensor binocular traseiro, assim como o Mavic Air. Por enquanto, o sensor da frente do Mavic Pro é binocular, mas atrás ele tem um só. Então agora atrás vai ser também com 2 sensores, o que vai aumentar ainda mais a proteção dele, né, a segurança ao você lidar com o Mavic Pro. Eu espero também que a DJI torne o Mavic Pro um pouco menos anguloso, as linhas dele. Você perceba como o Mavic Air, ele parece muito mais aerodinâmico. Tá? Ele parece muito mais aerodinâmico, as linhas dele, muito mais arredondadas. Eu acho que o Mavic Pro também vai vir com umas linhas um pouco mais arredondadas, certo? E isso praticamente acaba com a necessidade da linha Phantom como ela existe hoje. Porque o Mavic Pro vindo com um sensor de 1 polegada, não há mais razão para você querer um Phantom, tá? Do jeito que ele é hoje. Por isso, também espera-se que, no futuro próximo, a linha Phantom seja reformulada e fique ainda mais poderosa. Ou seja, a DJI está andando assim numa velocidade absurda em termos de lançamento e em termos de melhoria das coisas. Ela lançou
Inspire 2 com o Zenmuse X7, que tem uma capacidade incrível. Falei nele no assunto principal, o último assunto principal do ano passado, que a qualidade dele é fenomenal, né? Ele troca de lente e tal. Então ela está atualizando todas as linhas dela, só está faltando a linha do Phantom, certo? Mas eu acho que, principalmente para a realidade brasileira, para o nosso custo de vida, o Mavic Air vai ser assim o produto deles com a melhor venda para profissionais, porque sendo pequenininho e sendo tão poderoso, vai ser incrível. Beleza? No último bloco eu vou dar uma voadinha aqui dentro do estúdio com o Mavic, com o Spark, porque eu vou demonstrar como é que faz fotografias em 360, aquela que parece planetinha, tá? Tem uma pergunta no último bloco, então eu vou tentar demonstrar aqui. Vou inclusive usar as proteções aqui, porque, né, voo indoor, nunca se sabe, daqui a pouco ele bate em alguma coisa e eu perco meu brinquedinho, tá? Então fica ligado para o último bloco, que eu vou demonstrar o uso do drone aqui, então. Muito bem, meus amigos, estamos de volta no ar. Esse é o segundo bloco do assunto principal, onde eu trago normalmente então assuntos de cultura geral sobre fotografia. E hoje eu vou trazer o assunto, começar falando sobre fotografia de um menino, de um guri, né? De 13 anos apenas. Né? Eu vou falar cara, porque um cara desse já merece ser chamado de cara. Um cara de 13 anos, um fotógrafo de 13 anos que ganhou, então está ganhando concursos aí, está despontando na fotografia de natureza, Joshua Launstein. Ele é do Canadá e ele está fazendo então muito sucesso com as fotografias dele, está fazendo um trabalho incrível. O Canadá tem também muitas áreas preservadas, muitas áreas legais para você fazer fotografia de vida selvagem, mas esse cara, então, esse menino de 13 anos apenas, em vez de estar aí fazendo bobagens na rua, ou ficar em casa mexendo no WhatsApp, a gurizada ainda mexe no WhatsApp, Snapchat, esses negocinhos assim. Bom, olha só o que esse cara está fazendo. Olha só as fotos dele, que incríveis. Né? Ele está trabalhando agora com Nikon, uma 7100, que é uma câmera cropada, e uma lente 200-500, que é uma lente bem pesadinha, uma lente bem grande, apesar de ser 5.6. E, pô, tá lá ele, lá, ó, no meio da neve, fotografando, cara, cenas lindas, incríveis, tá? Então, eu trouxe aqui como um excelente exemplo de vida, né? de escolha de vida, por estar fazendo fotografias e estar conseguindo fazer sucesso com apenas 13 anos. Né? Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu voltasse a ter 13 anos, de repente, com o tempo que você tem, tendo 13 anos, também faria alguma coisa assim. É claro que com a cabeça de 13 anos eu não estava pensando em fazer coisas assim. Até porque quando eu tinha 13 anos, lá em 1900 e bolinha, não tinha nem fotografia digital. Né? Eu lembro que eu tinha uma câmera meio dessas descartável de filme, e eu nem me interessava por fotografia, eu tinha para fotografar qualquer porcaria. Eu fui me interessar por fotografia anos depois. E agora olha só que incrível essa geração ter acesso a todas essas tecnologias fantásticas e podendo fazer trabalhos tão incríveis quanto isso daqui na década de 90, quando eu tinha aí meus 13 anos, década de 80, 90, isso não era possível ser feito, nem os profissionais conseguiam fazer esse tipo de coisa, porque a tecnologia era muito rudimentar ainda no filme, as lentes não eram tão rápidas, o autofoco e coisas assim. E olha só que capacidades incríveis que essa geração tem, e alguns indivíduos, então, inspirados, conseguem aproveitar. Você aí que tem 13 anos e pouco, eu acho muito pouco provável que você esteja assistindo o meu programa, mas se tiver assistindo o meu programa,
pega uma câmera e vai fotografar. É incrível o potencial que você tem nas mãos. Você aí, fotógrafo, que tem um filho, incentive ele a fotografar, mostre esse tipo de trabalho para ele, porque é muito, muito legal ver como essa geração pode aproveitar toda a tecnologia. Minha filha é muito novinha ainda, ela tem 2 anos só, mas eu já dou a câmera, ela fica brincando, às vezes ela pega o contrário e tal, mas é muito divertido. É legal inserir essa geração na tecnologia, mas inserir dessa maneira muito saudável, que é fazendo eles entenderem então que eles têm potencial não só para ficar o dia inteiro brincando com um joguinho ou no tal do Snapchat, que tem condições então de fazer um trabalho muito legal. Entra ali, você, meu amigo, entra no site do Joshua, então, e dá uma olhada no trabalho dele, que tem fotografias incríveis. Aqui tem algumas selecionadas, né, como exemplo, mas lá o trabalho dele é riquíssimo e ele produz muito conteúdo. Vale muito a pena ficar de olho nisso. Tá? Outra fotografia que eu quero mostrar aqui é uma das fotografias mais incríveis que eu vi nos últimos anos. Ela não tem nada demais assim em termos de técnica, mas pegou uma situação muito legal, que é da Niagara Falls, lá, aquelas cataratas gigantes que existem lá na divisa do Canadá com os Estados Unidos, um lugar muito frio. Então, no inverno, parte da água das cataratas ela congela. E olha só que incrível isso daqui, ó. Tem uma construçãozinha do lado, aqui é a água das cataratas caindo, e tem uma iluminação por trás nessas cataratas. Então, essa fotografia foi feita à noite, e olha só que fantástico, isso daqui parece outro mundo, né? Você que assistiu Star Wars, o episódio 2, que é o Império Contra-Ataca, eu acho que é no Império Contra-Ataca que o Han Solo e o Skywalker vão lá para aquele planeta congelado. Eu esqueci o nome do planeta, tá? Mas eles vão para um planeta congelado. Isso daqui, a hora que eu bati o olho disso daqui, eu pensei assim, pá, parece um planeta congelado, parece um negócio de outro planeta, realmente. Muito a ver com essa temática, por exemplo, do Star Wars. Fantástica essa fotografia. Tem umas outras aqui, ó. Então essa foto foi feita pelo Adam Klekov, não sei dizer o Adam, né? Tá aqui o sobrenome dele, ó, tá? Ele fez umas outras fotografias também, mas aquela é muito imersiva. Olha essa daqui também, é muito legal, né? Aqui já está com uma cor diferente, as cores da iluminação lá na Niagara Falls, ela fica alternando, né? Também está muito interessante, mas isso daqui já dá um aspecto um pouco mais realista. Você tem uma base, você tem dá para ver o que está acontecendo. Nessa outra não, parece realmente um planeta diferente, um detalhe de um planeta diferente. Né? E aqui uma visão geral, para mostrar para vocês então, quem não conhece a Niagara Falls, ela é incrível, ela é gigante, tem uma queda única, principal, diferente da nossa Cataratas do Iguaçu aqui, que é formada por várias quedas, e atrás então eles colocam uma iluminação para iluminar de noite a queda da água. E quando está frio lá, tá frio mesmo, congela tudo, tá? A água que vem muito forte aqui não congela por causa do movimento, mas o restante a água aqui embaixo começa a congelar de novo e em volta tudo muito frio. E essa fotografia, então, fantástica. Né? Bom, esses são os dois assuntos sobre fotografia que eu queria trazer, e agora eu tenho algumas coisas sobre tecnologia e sobre o mercado fotográfico. Eu vou começar com tecnologia. Tá? E um pouquinho de mercado também. Eu já fiz a análise de uma câmera aqui que a Nikon lançou, a sua DSLR mais poderosa, que é a D850. Pois bem, ela é tão poderosa que ela alcançou o score 100 no DxO Mark, que é aquele site de review, uma análise científica sobre o sensor. Esse score 100 é muito bom, tá? Ela é a primeira DSLR a ultrapassar, então, a marca do 100. E isso fez com que, apesar dessa câmera ser muito cara, 3 mil e poucos dólares, as vendas da Nikon subissem muito. E ela, então, ganhou
o primeiro lugar em vendas no mercado americano agora na temporada de férias, que é uma temporada de alta venda de câmeras, e ela jogou a Sony para segundo lugar e a Canon para terceiro lugar na venda das câmeras full frame, tá? Então incluindo tudo, incluindo inclusive mirrorless. A Nikon ultrapassou, ela estava lá embaixo, né? Vocês que acompanham o programa Assunto Principal sabem que eu estou noticiando aqui que a Nikon estava meio mal, ela tinha tido uns prejuízos, e daí ela resolveu focar nas suas câmeras top de linha. Bom, ela teve então a 750 e a 850, que são câmeras top de linha, e ela fez um trabalho incrível nessas câmeras, elas são realmente muito boas, e o mercado reconheceu esse esforço da Nikon em inovação e em termos de qualidade, e aceitou muito bem esses novos produtos, tanto que vendeu mais do que a Sony, que era a primeira colocada anteriormente, e vendeu mais do que a Canon, que era a segunda colocada, mas historicamente vinha sendo a primeira colocada. Então, meus parabéns, tio Nikon. Muito bem, você está fazendo o seu trabalho muito bem feito, focando então nesses equipamentos high-end, está indo muito bem. Agora, estou esperando a mirrorless high-end tua para ver se realmente tu está indo no caminho certo. Tá? Só com uma mirrorless de ponta é que eu vou confiar de novo em ti. O fato é então que a Nikon está indo bem de volta, né? Ela está voltando a ser a Nikon dos velhos tempos. Espero que ela consiga se recuperar e que ela possa voltar de novo a abraçar o mercado com força total. Muito bem. Voltando então agora diretamente a questões de mercado, eu tenho um anúncio para fazer aqui, ó, que a Fujifilm comprou a Xerox, tá? Você aí que, principalmente estudante, né, e pessoal de escritório, você fala assim, eu vou fazer um Xerox desse documento aqui. Você vai fazer uma fotocópia, né? Mas você fala Xerox por quê? Porque a marca Xerox, ela ficou extremamente associada a esse tipo de tecnologia, de cópia direta, porque ela se tornou um gigante em termos disso. Então, o Xerox é praticamente sinônimo de cópia, sinônimo de cópia de documento, né? Sinônimo de equipamento de escritório, certo? E a Fujifilm comprou a Xerox. A Xerox estava tendo muito prejuízo, não estava conseguindo se adaptar muito bem às novas tecnologias, a essa nova realidade do mundo atual, e estava indo meio mal, foi lá a Fuji, então, e incorporou a Xerox. E já temos, então, uma marca Fuji Xerox. Esse daqui é o logo dela, tá? Ela vai principalmente trabalhar com questões de inteligência artificial, tá? De imagem, tá? E impressão também, né? Então o negócio da fotocópia já não é mais algo que dá muito lucro, mas a impressão ainda dá bastante lucro. E elas vão trabalhar em parceria, então, porque a Nikon, a Fuji, ela tem um histórico muito bom de se reinventar. Ela conseguiu superar, diferente da Kodak, ela conseguiu superar essa evolução digital, essa revolução digital. Muito bem. A Kodak faliu, né? Virou peso de papel, né? Ela foi comprada, agora está tentando se reerguer com algumas coisas, mas a Kodak não é mais a mesma Kodak. Ela foi comprada e existe o nome ainda, mas a corporação Kodak não existe mais. A Fuji, que era o principal concorrente da Kodak, conseguiu se reinventar e está aí como um dos principais fabricantes de câmera atual, né? Com o que eu considero a segunda melhor linha de câmeras mirrorless que existem atualmente, só perde para a Sony. Eu uso, inclusive, câmera da Fujifilm, particularmente. Então, a Fuji deu um salto muito bom, muito bem visto pelo mercado ao incorporar a Xerox. Agora, olha que coincidência isso, né? Que coisa mais incrível essas voltas que o mundo corporativo dá, porque a Canon, ela tem praticamente, você conhece a Canon aqui no Brasil por ser uma vendedora de câmeras, mas eu estou aqui com o balanço de 2017 da Canon, tá?
o documento aqui que eles divulgam sobre as vendas, o ano fiscal da Canon, e você que está aqui só no Brasil, você não sabe de todos os braços que a corporação Canon tem. E ela tem muitos braços. Tá? Então, deixa eu encontrar aqui o resultado de vendas dela por segmento. Deixa eu ver aqui, aonde que está as vendas por segmento. Bom, tem aqui ó, achei. Tá? É um documento bem grande, bem completo. Corporações grandes têm que fazer esse tipo de coisa para prestar contas para os seus acionistas, né? Então aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco a imagem. O que nos interessa é isso daqui, ó. Tá? Esse saldo aqui até dezembro, até o final de dezembro. Temos aqui o valor em ienes, milhões de ienes. Não nos importa a conversão isso daqui para dólares ou para reais, porque o que eu quero mostrar é a percentagem de dentro do todo da Canon. Então, o todo da Canon, da corporação Canon, aqui foi 1.120.291 ienes. Tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó, desses 1 milhão e poucos ienes, 493, ou seja, quase 500 milhões de ienes, veio do seu setor de escritório, certo? O setor de imagem, que lá dentro do setor de imagem está a fotografia, mas não é totalmente só a fotografia, o setor de imagem, rendeu só 340 milhões de ienes. O setor médico rendeu 100 milhões de ienes. E o setor industrial rendeu 200 milhões de ienes. Ou seja, o setor principal da Canon é o setor de escritório, equipamentos para escritório, impressoras, fotocopiadoras, coisas desse tipo. Tio Fuji, você está querendo ser a Canon? Você está querendo dar uma de direita assim, chegar e pá, no tio Canon? Porque você comprou a Xerox, que é de escritório, né? Uma força absurda em termos de escritório, principalmente no nome. E a maior força da Canon é escritório. Eu estou sacando, eu saquei o que você está querendo fazer, tio Fuji. Genial isso, porque assim, a força que mantém a Canon com altos lucros e coisas assim não é a fotografia em si, ela tem outras ramificações, assim como outras corporações têm outras ramificações. Diferente da Nikon, que é muito mais focada em fotografia, então o mercado fotográfico desceu, a Nikon teve prejuízo, certo? Agora, se o mercado fotográfico continuar descendo, a Fuji vai ter prejuízo? Não, porque ela comprou a Xerox. E assim como a Canon, que tem o seu setor de escritório muito forte, a Fuji agora vai ser concorrente direto da Canon, não só em câmeras, mas também no escritório. Ou seja, o tio Canon tem que se puxar logo para fazer a sua mirrorless, porque senão ele vai ser engolido pelo mercado. Olha as articulações que vão acontecendo, né? E daí tem um outro balanço de uma outra empresa aqui, ó, para demonstrar como as coisas vão mudando. Olha a Sony. Tá? Esse daqui é o balanço da Sony. Final de ano saem balanços e é um ótimo momento para você ficar prestando atenção nesse tipo de coisa e ver o que vai acontecendo. A Sony aqui, ó, as câmeras da Sony renderam para a Sony 600 milhões. Aqui está em dólares. Tá? A TV, áudio, smartphones rendeu 736 milhões de dólares, ou seja, TV da Sony, aparelho de som da Sony, smartphones da Sony, já é mais do que as câmeras. Tá? Filmes e música. Você que é assinante aí dos canais TV a cabo, tem o canal da Sony, né? Às vezes você vai assistir um filme e está lá Sony escrito na produtora do filme. 1 bilhão e 200 milhões veio para a Sony a partir dos seus filmes. O PlayStation. Tá? É onde a Sony tem mais lucro, 1 bilhão e 600 milhões. Isso daqui, ó, você não sabia, meu amigo brasileiro, você não sabia que o segundo maior mercado da Sony, essa fabricante de eletrônico, é seguro.
Seguro de vida, seguro contra danos na casa e coisa assim. Por quê? Porque o Japão é um lugar que tem muito terremoto. Então, a questão de seguros lá no Japão é um assunto muito sério. E a Sony, então, é uma empresa de seguros lá no Japão gigante. O maior lucro, praticamente, que a Sony tem é com seguro, que não tem nada a ver com eletrônica. E olha só, esse é o dado que eu quero mostrar para vocês. Ó. 1 bilhão e 400 milhões do que a Sony teve ali no seu ano fiscal é de venda de sensor, só o sensor, não câmera. Isso daqui é a câmera da Sony com o sensor da Sony. Isso daqui é só o sensor da Sony. Ou seja, é mais que o dobro do que ela vende de câmera, ela vende de sensor. Perceba como a Sony tem uma posição muito mais consolidada no mercado, capaz de absorver modificações das vendas de câmera, modificações tecnológicas. Porque se alguma coisa não está funcionando bem, só com a venda do PlayStation e com a venda de seguros lá no Japão, ela consegue se manter. Diferente de outras corporações como a Nikon, que são muito focadas em fotografia e em imagem. Né? Então isso abre um panorama para você pensar para o futuro. Né? Quem está mais preparado para encarar o futuro? A Fuji está dando o seu passo para conseguir. A Sony já tem um passo gigantesco dado. A Canon está ali, continua na mesma, vamos ver se ela se mexe. E a Nikon talvez esteja aí faltando um seguro para ela. Tio Nikon, me ocorreu uma baita ideia agora. Contrata a Sony para te fazer seguros. Você já compra alguns sensores dela, contrata um seguro da Sony também. Ou compra alguma outra empresa aí por volta para você conseguir variar um pouco os teus ganhos. Beleza? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês então nesse segundo bloco. Eu volto no próximo bloco, lembrando para você, meu amigo assinante, que pode mandar perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br, que é o e-mail aqui do programa, ou pode participar ali nas redes sociais, mandando perguntas, sugestões, pode mandar fotografias para me mostrar aqui, eu comento as fotografias para vocês, tipo uma leitura de portfólio, né? E daqui a pouquinho eu volto então respondendo as perguntas, beleza? Muito bem, estamos de volta. Esse é o último bloco do assunto principal, onde eu trago as respostas para as perguntas que vocês mandam para cá, pelo e-mail assuntoprincipal@fotostv.com.br, mas também os comentários que são deixados ali no YouTube, porque você sabe aí, meu amigo que nos acompanha pelo YouTube, que este bloco ele vai então inteiro para você poder assistir de maneira aberta. Se você quiser assistir o assunto principal completo, os 3 blocos, é muito fácil. É só você entrar lá na plataforma da FotosTV, fotostv.com.br. Tem 7 dias para você experimentar a plataforma e você pode assistir, então, o programa completo lá. Hoje, no início do programa, eu falei sobre o novo drone da DJI, o Mavic Air. E no segundo bloco do programa, eu falei sobre algumas considerações de mercado, fechou os balanços dos grandes fabricantes, falei sobre a compra, a Fuji que comprou a Xerox, falei também sobre a reavivação, a renovação da Nikon, que voltou a ser uma das grandes vendedoras de câmera full frame. Entra lá na plataforma, confere tudo e também não perca os outros programas. Já tem um programa Odisseia Fotográfica gravado e vai entrar no ar também. Eu acho que na próxima semana já está no ar para você acompanhar. Então, assina a plataforma da FotosTV, entra lá que você vai ver que tem um conteúdo riquíssimo e sempre coisa nova para você poder assistir. Vale super a pena, certo? Bom, eu estou aqui então com algumas perguntas que chegaram pelos comentários do YouTube e também estou com algumas perguntas sobre a gravação justamente do programa Odisseia Fotográfica. Então eu vou começar por essas perguntas do Odisseia e vou guardar essas daqui para daqui a pouquinho. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Então, seguinte, você que me segue lá no YouTube também, eu tenho um canal no YouTube, tá?
Deixa eu abrir ele aqui para você. Eu coloquei um vídeo recentemente, um vídeo 360 graus, e daí isso rendeu algumas perguntas que vieram me fazer sobre esse vídeo, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco de como eu faço então esse vídeo. Tá? Eu vou abrir aqui o meu canal, é Romulo Lubachevski, dentro então do YouTube. Tá? Então tem o canal da Fotos TV, que você está nos assistindo aí pelo canal da Fotos TV, mas tem o meu particular também, que eu coloco alguns videozinhos de vez em quando. E eu tenho aqui então um vídeo 360, que eu gravei durante a produção do Odisseia Fotográfica, desse último, que foi gravado na floresta do Rio Vermelho. Eu gravei ele com uma câmera de 360. Tá? Tá carregando aqui o vídeo, já vai entrar. Eu vou até dar uma pausinha aqui para ele carregar primeiro e vou explicando para vocês como é que funciona isso. Essa câmera aqui então, ó, para a câmera aérea aqui, tu consegue descer agora, Sérgio, a câmera aérea um pouquinho para lá? Aí, legal, assim tá bom. Nem precisa virar muito. Ó, essa câmera aqui, ó, é uma Xiaomi Sphere. Ela tem lente de 180 graus desse lado e outra lente 180 graus do outro lado. Então ela pega dos dois lados 180 graus, fazendo fotografias e filmagens. Eu vou demonstrar essas fotografias e filmagens aqui para vocês hoje. E esse daqui é o vídeo que eu gravei lá. Ó. Tá? Esses vídeos 360, eles costumam ser um pouquinho mais pesados, tá? Então ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque você vai poder fazer interação com ele. Ele está em alta resolução ali, mas ele demora um pouquinho para você conseguir pegar ele em alta qualidade. Eu vou colocar ele aqui, ó, em vez de estar em automático, eu vou colocar ele em Full HD direto. Tá? E vou deixar ele carregando. Enquanto isso, eu quero mostrar aqui para vocês que eu, com o mouse, eu estou virando aqui a câmera e você, então, em casa, você é o cameraman. Você vira a câmera e olha para onde você quiser. E isso é ainda mais mágico quando você está trabalhando com um smartphone. Tá? Então, quando você trabalha com um smartphone, além desse vídeo aqui que você tem, você vai acompanhando ele acontecendo, você pode mexer com o smartphone e fazer o trabalho do cameraman. Então, eu vou pausar aqui esse daqui e vou mostrar agora a partir do smartphone. Ó. Tá? Aqui na câmera aérea. Ó, eu vou dar play. Você está vendo meus pés? Olha ali, ó. Está aparecendo meus pés. Se eu virar a câmera para cima, você vai ter... Aqui deu um reflexo, bem maluco. Vamos ver se eu consigo mostrar assim, para não dar reflexo. Eu vou mexendo a câmera, vou mexendo o smartphone, e ele é a câmera. Isso é fantástico, dá uma imersão incrível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para outra câmera aqui na frente. Ó, eu vou me aproximar um pouquinho. Ó, aqui, aí se eu vou girando o celular, ó, eu apareci. É muito mais fácil fazer isso em casa, tá? Por aqui eu também consigo, ó. Mas o que eu queria demonstrar é isso aqui, ó. Eu vou mexendo com o celular e ele vai mexendo, tá? Assina o meu canal, se inscreve lá no meu canal, aí você consegue ver esse vídeo aqui também, tá? Só se inscrevendo, Romulo Lubachevski, procura lá, você vai ver isso daqui. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui, então, direto aqui com a câmera, certo? Então, com esse tipo de câmera, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a conexão dela. Essa daqui é uma Xiaomi Sphere, tá? Eu vou fazer a conexão dela com o celular. Tá vendo? É só 3 botões aqui em cima, ó. É super simples de trabalhar com ela. Eu vou colocar aqui na rede que já está gravada, aqui no meu celular, e vou entrar no aplicativo da Xiaomi Sphere. Tá? E aí eu vou clicar aqui ó, em câmera. A câmera aérea aqui está dando umas voltas aqui para conseguir ficar do jeito certo.
Enquanto isso, eu vou fazendo a conexão. Tá? Acho que agora pegou. Olha lá. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tô no modo planeta. Aquele planetinha. Tá? E eu mexo com a câmera aqui, ó. E você tem um 360. Olha lá. Ó. Agora eu coloquei a câmera aqui para cima. Ó, aqui, ó, como eu fiquei com uma cabeça gigantesca. Tá? Esse é o modo planeta. Mas você tem outros modos de visualização aqui, dependendo do que você vai fazer com a tua fotografia. Eu vou colocar nesse aqui, ó, que vai mostrar a imagem um pouco mais natural. Ó. Eu vou virando aqui a câmera. Estão vendo aqui embaixo essa bagunça? Estão montando o cenário para o próximo curso. Vai ser um curso de fotografia de... do que mesmo? O que é? De casais. Casais. Fotografia de casais. Tá? Deixa eu fazer foco de novo aqui. Ó. Então, eu estou aqui com a câmera e ela transmite para o celular. E aí você controla a câmera pelo celular. E você faz, então, esses vídeos 360. Depois, é claro que tem que fazer umas ediçõezinhas e tal, mas olha que incrível, você tem a visão por todos os lados. E nesse caso aqui, você está vendo um pedacinho aqui, ó, do tripé, certo? Mas tem um esqueminha que você faz para que não pegue isso. Eu vou pegar ali na minha bolsa um bastão de selfie que eu adaptei. Tá? Então esse é um bastão de selfie. Eu me recuso a chamar pau de selfie, tá? Por favor, né? Pau de selfie não, minha gente. Isso aqui é um monopé, na verdade, mas eu vou chamar de bastão, tá? Bastão. Pau não. Ó. Então, eu tirei a parte de cima dele, aqui, para poder colocar essa câmera e não ter nada embaixo, não ter os pezinhos do tripé, ó. Tá? Então eu coloco ela aqui. E o celular, eu coloco aqui embaixo. Ó. E olha que incrível isso daqui. Olha aqui pela aérea, pela câmera aérea. Olha só. Você está me vendo ali? Ó? Você está vendo algum detalhe do bastão? Ó, não tem detalhe do bastão nenhum. Eu vou ampliar aqui a minha mão. Olha ali. Ó. O que aparece? Aparece só a minha mão, não aparece o bastão. Tá? Por quê? Porque o bastão está nessa área aqui, ó, que é um ponto cego da câmera, certo? Então eu consigo fazer a minha 360 graus, né? Me filmando como eu fiz aqui. Então isso daqui eu fiz assim, eu só estava com o celular na mão porque eu estava testando, acompanhando. Mas o celular está aqui embaixo e você está se filmando e fazendo um videozinho, então, enquanto está andando e coisas assim. Isso é incrível, tá? Então esse tipo de câmera aqui é muito legal. Dá para fazer fotografias em 360, dá para você fazer vídeos em 360 e é uma experiência muito mais imersível, uma experiência muito legal. Então vocês aí que me perguntaram, mostra a câmera que você usou naquele vídeo no teu canal. Eu usei essa câmera, então, uma Xiaomi Sphere, mas tem várias câmeras que fazem esse tipo de coisa, e é assim que essa câmera, portanto, trabalha. Agora, também me perguntaram se essa é a câmera que eu uso para fazer... Deixa eu ver onde é que está a capinha dela. Bom, vou deixar ela aqui, nessa mesa. Me perguntaram assim, é essa câmera que você usa para fazer aqueles planetinhas que você coloca no teu Instagram? Não, não é essa câmera. Dá para fazer os planetinhas com essa câmera, mas aquilo lá eu estou fazendo com o drone. Eu vou abrir aqui o meu Instagram para mostrar para vocês essas fotografias, então, que são esses tais planetinhas, tá? Que é uma panorâmica. Na verdade, uma panorâmica de 360, esférica. Oi? Saiu aqui?
Eu apertei aqui sem querer num negócio e acabou desconectando, mas está aqui. Então esse daqui é meu Instagram, ó. Aproveita também e dá uma olhada ali no meu trabalho, você que não conhece, né? Rômulo Lubacheski, pesquisa lá no Instagram, tô lá eu. Então isso daqui é o planetinha, ó, que eu estava falando, tá? Então isso daqui, inclusive esse eu gravei, eu fiz agora na última gravação do Odisseia Fotográfica, eu atravessei essa mata, essas dunas e fui gravar o Odisseia Fotográfica aqui, ó, no meio dessa floresta aqui, que fica às margens aqui da praia de Moçambique, aqui em Florianópolis, ali em Florianópolis. E essa fotografia aqui eu faço com o drone. Então eu estou com o drone aqui, eu mostrei ele no primeiro bloco do programa, tá? Mas eu não voei com ele. Eu vou voar com ele agora aqui para mostrar para vocês como então o drone faz as fotografias panorâmicas. Porque esse bichinho aqui, que é o Spark, e todos os drones da DJI, eles são incríveis, eles têm uns modos de fotografia fantásticos. Eu tenho o Spark porque ele é muito pequenininho e eu carrego muito equipamento para fazer o Odisseia Fotográfica. Eu estou trabalhando com um Osmo para filmagem, essa de 360, eu uso o meu celular para fazer time-lapse e eu uso o Spark para fazer outras imagens, além da minha câmera da Fuji que eu fotografo e filmo. É muito equipamento, então eu preciso de um negocinho pequeno. Mas, antes disso, deixa eu colocar um protetor, eu tinha esquecido desse detalhe. Foi mal, minha gente. O Spark é uma gracinha para você lidar com ele, mas o estúdio aqui tem fio para tudo quanto é lado, tem câmera para tudo quanto é lado, e eu vou botar uma proteçãozinha na hélice dele. Tá? Eu já deixei ele cair algumas vezes, então por enquanto não aconteceu nada, mas eu não quero que aconteça pela primeira vez. Então vamos colocar isso daqui. Mas normalmente eu vou sem hélice, sem a proteção de hélice, tá? Por quê? Porque a proteção de hélice dá arrasto e ela fica muito mais suscetível à movimentação com o vento. Então, em externa, eu vou sem a proteção. Mas aqui internamente, vamos voar com proteção, então. Tá? Então tá aqui ele, eu vou ligar ele, tá? Por aqui no chão. Eu acho que tem agora uma câmera ampla aí, né, para vocês verem tudo. E está aqui o controle dele, que você acopla o celular. E no caso do Spark, você tem a comunicação wireless, tá? Nos outros, você tem a comunicação através de um cabinho, mas no Spark você controla através da comunicação wireless. Então eu vou conectar aqui, ele está buscando a rede, já achei, conectei, tá? Agora, depois de conectado, eu vou entrar no aplicativo da DJI, certo? Ele vai checar ali as informações, se está tudo ok. Se aparecer azulzinho assim é porque está tudo ok. Eu vou ignorar esse aviso aqui por enquanto, que é um aviso de atualização. E está aqui. Então ele posicionado. Tá? Aí eu prefiro fazer os ajustes de iluminação com ele abaixado, para você não ficar gastando bateria, né? Eu uso o modo manual nele e eu estou ajustando aqui a velocidade, o shutter speed. Tá? Eu vou colocar aqui em 30 e o ISO eu vou ter que subir porque a luz aqui dentro do estúdio não é aquelas coisas de forte. Ela é muito boa, mas ela não é tão forte. Então eu coloquei aqui em ISO 400, certo? E vou levantar voo com ele então e vou fazer uma demonstração aqui de como ele faz essa panorâmica 360. Tá?
Vou colocar ele aqui mais perto. Ok. Aí eu acho que ele está longe o suficiente para não pegar muito o microfone. Agora eu vou colocar na posição para ele fazer então essa panorâmica. No modo de panorâmica, panorâmica esférica. Você vai ver que ele vai fazer uma série de fotografias. Esses movimentos ele faz automaticamente. Eu apertei aqui, ó, e eu vou, inclusive, soltar o celular, o controle, e ele vai fazer tudo sozinho. Tá? Ele vai fazendo fotografias, vai mexendo o gimbal dele e vai girando. E, enquanto isso, ele vai fazendo fotografias. E depois ele vai reunir todas essas fotografias, então, em um panorama, certo? Essa imagem final, ela tem altíssima resolução. Ela chega a ter mais de 100 megapixels no final das contas, porque ela faz 46 fotografias para juntar em uma fotografia só, certo? Ó, eu vou mostrar aqui para a aérea a visão que ele está tendo, ó. Ó, ele está fazendo sozinho a movimentação, tá? Ele vai girando e vai fotografando. Tá? Como ele tem sensor na frente, ele está me dizendo aqui, ó, que ele está muito perto ali da parede. Não tem problema, eu não estou movimentando ele, não vai bater. Tá? E aí ele vai fazendo, são 46 fotografias, por isso que demora um pouquinho até ele terminar de fazer. Ele tem uns outros modos de panorama que não são tantas fotografias, né? Mas essa panorâmica esférica é muita fotografia, então ele leva um tempinho até terminar de fazer. Ó, ele acabou de fazer aqui para o meu lado. Eu acho que já está quase acabando. Ó, acabou, tá? Ele terminou, então agora eu vou trazer ele de volta e vou pousar ele aqui. Uma gracinha, né? Muito legal isso aqui. Eu adoro brincar com ele. Tá? Então vou colocar ele aqui em cima. Eu acabei desligando ele porque estou acostumado a tentar otimizar o trabalho, né? Mas eu quero manter ele ligado para já baixar a imagem aqui para mostrar para vocês como ficou então essa panorâmica. Tá? Eu vou abrir aqui, ó, a partir do próprio aplicativo, tá? E aí tá aqui, ó. Deixa eu ver se a aérea está me pegando. Ó, tá aqui, ó. Estão vendo esse símbolozinho aqui do lado? Ó, isso demonstra que é uma panorâmica esférica. Aí ele vai fazer o download para dentro do aplicativo aqui, para dentro do celular, e ele vai reunir essas fotografias, então, formando uma panorâmica esférica completa. Depois você pode usar essa fotografia e editar ela de forma a você ter, por exemplo, panorâmica que parece um planeta. Aí depende de como você vai querer trabalhar. Né? Tem vários modos para você aproveitar essas panorâmicas aqui. Ó. Ela já está agora na fase que ela está reunindo as fotografias em uma imagem só. Tá? É até rápido se você pensar que isso daqui tem mais de 100 megapixels, né, de imagem. São 46 fotografias de 12 megapixels. Tá? Ele está terminando aqui, então, de montar elas. E está aqui, ó, o resultado, certo? Você tem uma imagem, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Sem baixar pro celular ela em alta resolução, eu só consigo visualizar assim, eu não consigo ampliar ela. Mas é isso daqui, ó, tá? Você tem uma panorâmica aqui, perceba que ele só não mostra o teto, porque o drone ele não vira para cima, né, a câmera, ele só vira para baixo e para frente. Mas ele tem uma panorâmica inteira aqui para o lado e para baixo. O que é, meu amigo, justamente o que você precisa ao fazer
fotografias aéreas, né? Se você está lá voando, você não quer fotografar o céu, você quer fotografar o chão e o que tem em volta. Então, o drone, ele vai pegar o horizonte, né? Como nessa fotografia aqui, aquela que está no meu Instagram, ó. Ele pega o horizonte, né? E pega o chão. O céu em cima não nos importa muito. E eu tenho outras fotografias aqui também feitas nesse sistema. Ó, essa daqui é uma outra. Ó. Essa daqui é um planeta invertido. É o contrário. Daí eu pego o céu, bem pequenininho ali atrás, e tenho a formação da panorâmica aqui em volta. Isso dá para brincar, minha gente, de uma maneira... É tão lindo isso. Eu estou gostando tanto de lidar com fotografia 360, com o drone, com essas tecnologias, que está me faltando tempo para fotografar, para fazer fotografias convencionais. Né? Felizmente eu gravo o Odisseia Fotográfica, que me obriga a fazer fotografias convencionais, senão eu acho que eu ficaria perdido aqui, brincando com esse tipo de coisa e até esqueceria delas. Certo? Então é assim, ó. Vídeos 360, estou fazendo com a Xiaomi Mi Sphere. As panorâmicas que eu estou mostrando ali no meu Instagram, eu estou fazendo praticamente todas elas com o drone, porque essa história do planetinha fica muito mais interessante se você tem uma vista bem alta, pelo menos para o meu gosto, certo? É isso. Agora eu tenho que falar para vocês sobre as outras perguntas, né? Então eu vou dar uma organizada aqui, nessa bagunça, porque... é muito equipamento para lidar. Agora vocês imaginam quando eu estou gravando o Odisseia, que eu tenho ainda mais câmeras ao mesmo tempo, e estou lá enfiado no meio do mato, lá gravando dentro de um rio, sei lá, né? Dentro de uma mata fechada. É difícil você lidar com tanto equipamento assim. Eu vou deixar aberto aqui, porque eu acho que tem perguntas que eu vou querer usar a internet, então por enquanto está aí. Tá? Vou inclusive deixar assim para você que perdeu como é que escreve meu nome, ó. Olha ali, e me procura lá no Instagram. Eu posto fotografia todo dia, então me segue lá que você vai ter coisa sempre para ver. Igor Alves, estou querendo comprar uma Fuji X-T20 ou a X-E3. No site do DP Review, a X-E3 tem uma nota 84, Gold, né? E a X-T20 tem uma nota 82, Silver. Você consegue me falar por que a X-E3 tem uma nota mais alta e por que ela é mais barata também? Ó, tem algumas coisas a se considerar. Eu vou abrindo aqui o DP Review. Enquanto ele carrega, eu vou falando sobre o que nós precisamos considerar. Primeiro, que a gente precisa considerar a ordem de lançamento e a ordem com que o DP Review faz as análises. Porque, por exemplo, assim, ó, ela dá uma nota, digamos, 80 para uma câmera. Daí essa câmera já não tem mais novidades, porque ela já foi avaliada, certo? Se vier uma câmera com uma novidade a mais do que aquela que levou 80, ela já vai levar tipo 81 de nota, entende? Não é porque a antiga é ruim, é porque quanto mais vai avançando a tecnologia, vai vindo novidades, e aí eles vão acrescentando nota a essas novidades, certo? Então esse é um dos pontos, tá? Outro ponto é a seguinte, a Fuji, ela tem essas linhas, né, de câmeras mirrorless que seguem o estilo das DSLR, como a X-T20, que está aqui, eu vou abrir o review dela completo, e ela segue a linha das rangefinders, tipo a X-E3. Quais são as diferenças entre a X-T20 e a X-E3? Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui. Então está aqui a X-E3, né, estilo rangefinder, e a X-T20, estilo DSLR. Além disso, ela pode ter algumas diferenças. Aqui tem um quadro, ó, da X-T20 com a X-E3 e as diferenças entre elas. Então, o sensor é o mesmo, tá? Aqui, a X-E3 tem um joystick para você selecionar o ponto de foco. A X-T20 não tem.
Esse joystick, ele incrementa um pouquinho de valor na fabricação da câmera e incrementa um pouco mais de qualidade na câmera, porque facilita o uso do ponto de foco. A tela com touchscreen é a mesma, ela tem, você pode usar o touchscreen para fazer autofoco, tá? Aqui o número de pontos de foco é a mesma coisa. O visor atrás, ó, esse visor é fixo e esse visor é articulado, certo? Na XT20. Isso aumenta um pouco o valor da XT20, porque botar um monitor articulado é um pouco mais caro, certo? Você tem a magnificação, o viewfinder é exatamente o mesmo, ó, tá? A XE3 não tem flash embutido. A XT20 tem flash embutido. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, a conectividade. A XE3 tem Bluetooth, enquanto a XT20 não tem, só tem Wi-Fi, certo? Então, preço de lançamento, né? Agora, ó, só o corpo da XE3 está $900. A XT20 $900, né? Então, está praticamente o mesmo preço. Alguma coisa fica um pouquinho melhor na XT20, alguma coisa fica um pouquinho melhor na XE3, tá? O que é o melhor para ti? Não sei, eu acho que é mais o jeito de mexer com a câmera, se você gosta mais do estilo DSLR ou se você gosta mais do estilo rangefinder. Se você vai usar lentes longas, lentes pesadas, talvez o estilo DSLR funcione melhor e a XT20 seja melhor para ti. A diferença entre ser Gold ou ser Silver é essa questão que eu te falei. Época de lançamento, entendeu? Porque uma foi lançada antes, outra foi lançada depois. A XT20 alcançou 92 e a XE3 alcançou 84. A XE3 veio depois da XT20 e trouxe algumas coisinhas a mais, tipo o joystick, entende? Então, tipo o Bluetooth, isso fez aumentar essa porcentagem. Rigorosamente, as duas câmeras são praticamente a mesma em termos de qualidade de imagem, porque as duas têm o mesmo sensor, mesmo processador, mesmo viewfinder, então qualidade de imagem é a mesma. É o jeitão de você lidar com a câmera que vai ser diferente. Beleza, Igor? Espero ter ajudado. Patrick Pereira. Tem uma lente que não tem marca nenhuma para foco manual. Tu pode ficar girando o anel de fogo para o resto da vida e ele não trava no infinito. Alguma dica para você focar no infinito com esse tipo de lente? A dica é a seguinte, ó. Se a tua lente é daquelas que tem o foco by wire, tá? By wire significa que você gira o anel quando a câmera está desligada e ele não chega no final nunca. Por quê? Porque ele é um botão, na verdade, esse anel. Ele não faz a comunicação mecânica com a movimentação da lente. A comunicação é eletrônica, by wire, por fio. Certo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa descobrir qual é o lado que é o infinito, qual é o lado que é o foco próximo. É muito fácil. Olhando pelo visor e com a câmera ligada, você vai girar o anel de foco até conseguir fazer foco no infinito. Digamos que você girando para o lado anti-horário, você teve o foco no infinito. Bom, quando você quiser o foco no infinito, da próxima vez, e você não conseguir olhar, tipo para fazer fotografia das estrelas à noite, e você não conseguir ver então o que está acontecendo, você vai girar tudo no sentido anti-horário, certo? Ah, mas quando é que eu paro? Você nunca vai ter que dar mais de 2 giros, certo? Todas as lentes são configuradas para você dar, no máximo, 180 graus de giro, que seria esse giro aqui. Tá? Tem algumas lentes mais antigas que dá 240 graus de ângulo, mas as de by-wire normalmente são 180 graus de ângulo. Então você vai dar um giro completo, você garante que você chegou no final, e o final é o infinito. No caso da fotografia de estrelas ou na fotografia de paisagem em geral, principalmente com profundidade de campo muito rasa, 2.8, f4, coisas assim, você deve voltar um pouquinho o anel, tá? Então assim, ó, foi tudo, volta um pouquinho e testa. Amplia a imagem na câmera depois de fazer e testa. Vê se ficou mesmo em foco,
certo? Se não ficou, você volta um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Infelizmente, os fabricantes tiraram a marcação de muitas lentes, tiraram a marcação da profundidade de campo e da posição de foco, o que é uma pena. Essas lentes são normalmente feitas mais para um público mais amador, por isso que eles não colocaram esse tipo de informação lá, mas deveria ter. Tá? Não tem uma justificativa racional para eles terem tirado isso, deveria ter. Infelizmente, a gente tem que fazer essas gambiarrinhas para dar um jeito quando não tem. Beleza? Nature OS. Ouvi dizer que a 135 2.0 da câmera é uma lente extremamente nítida. Você sabe me dizer algo sobre isso? Sim, meu amigo, é a melhor lente da Canon no meu ponto de vista. Tá? Eu vou abrir aqui um site chamado photozone.de, que é um site alemão de reviews de lente. Muito bom o sistema deles. Tá? Eu vou abrir o review da 135 2.0 da Canon e vou mostrar algumas características dela. Tá? Então, estou abrindo aqui para full frame, certo? Está aqui a carinha dela, ó, 135 2.0. Tá? Ela tem 10 elementos ópticos em 8 grupos e 2 desses elementos são de baixa dispersão. Então ela tem controle de aberrações cromáticas. E de fato ela tem muito pouco aberração cromática. Diferente da 85 1.2, por exemplo, que tem aberração cromática saindo pelo ladrão. Ela tem 8 lâminas só no diafragma, ela poderia ter 9. O bokeh dela, com o diafragma levemente fechado, continua sendo arredondado, mas podia ser melhor, podia ser 9 lâminas. Tá? Ela não é tão pesada assim por ser uma lente tão luminosa, 750 gramas, né? Mas o filtro da frente dela é muito grande, 72 milímetros. Agora vamos ver algumas informações aqui. A primeira que eu tenho é sobre distorção. Ó. A distorção dela é em travesseiro, 0,5%. É praticamente imperceptível, ainda mais por ser em travesseiro. Isso para fotografia de retrato é muito legal. Distorção em barril infla a cara, porque ela infla o centro. A distorção em travesseiro, ela dá como se fosse fazer um Photoshop para dar uma emagrecidinha. Então, a distorção em travesseiro facilita um pouquinho você ter imagens mais bonitinhas de retrato. Aliada ao fato de ser uma 135 milímetros, ou seja, uma tele curta, onde você tem uma distância de perspectiva muito razoável para fazer retratos, principalmente retratos fechados, o que é o grande canal dessa lente. A vinheta dela, ó, não é tão forte. Ela não chega a ter 2 pontos de diferença entre o centro e a borda em f2.0. E é muito suave, ó. Ela não é tão marcada. Esse cantinho aqui de baixo é um pouco mais marcado, mas ela não é tão marcada. Isso dá para tirar depois por processamento sem aumentar muito o ruído, principalmente se você tiver uma câmera da Canon com o Dynamic Range não tão ruim que nem o Dynamic Range da 6D, por exemplo. Na 6D talvez você tenha um pouquinho mais de ruído aqui, certo? E em termos de resolução, ó, ela é excelente. Ela praticamente não tem aberração esférica. Veja que a borda dela, a extrema borda dela, não perde muito para a borda, aqui não perde muito para o centro. E ela consegue manter um nível de nitidez muito bom, até 5.6, onde ela tem a melhor abertura dela, e depois disso a difração começa a comer um pouco da resolução, principalmente central. Mas as bordas se mantêm até f11 muito bem. A aberração cromática dela é muito pequena, tá? Então praticamente imperceptível. E o bokeh dela, como eu estava dizendo, ó, é arredondadinho em f2.0, mas em f2.8 ele já começa a ficar angular. Olha só, tá vendo como tem forma? Não é horrível, mas ele já começa a ter ângulo. Isso por quê? Porque ela tem 8 lâminas no diafragma e não 9. Ela deveria ter 9 e essas lâminas serem um pouco mais arredondadas. Com 8 lâminas não consegue ser tão arredondada assim. Mas você que tem uma 135 2.0 ou quer ter uma 135 2.0, provavelmente vai usar mais ela na abertura máxima do que fechando. Então eu não vejo isso como um problema assim capital. Não é um problema tão grande, certo? Aqui tem um outro exemplo aqui da aberração cromática dela, ó, em 2.0,
tá? Veja que ela é verde ao fundo e azul à frente, tá? Então isso é muito bom, porque normalmente as lentes que têm o azul ao fundo, elas acabam afetando um pouquinho a tonalização da pele e deixa a pessoa com a pele um pouquinho mais azulada, o que não é muito saudável, o que não é muito legal. E essa aberração cromática longitudinal, ela acaba diminuindo bastante aqui quando você já fecha ela para 2.8. Então ela é bem controlada, certo? Então é uma lente muito boa, sim, e ela é extremamente nítida, mas não é tanto mérito da Canon ela ser tão boa assim. O fato é que fabricar uma lente 135mm é muito fácil. Entende? É muito fácil você fazer uma fórmula ótica bem equilibrada nessa distância focal, porque você já não tem mais os problemas da flange da DSLR, porque você pode ter poucos elementos óticos, não precisa fazer uma telefoto, por exemplo, nem uma retrofocus, você pode ter uma lente um pouquinho mais simétrica. Então, ela é boa porque é fácil de fazer. E a Canon não se empenhou tanto em fazer uma lente tão boa, senão ela tinha colocado pelo menos 9 lâminas do diafragma. Mas mesmo assim, eu diria que é a melhor lente da Canon para retratos. 135 2.0 em full frame. Se você vai usar ela numa DSLR com um fator de corte de 1,6, ou seja, o sensor APS-C, eu acho que daí ela já é um pouco tele demais, porque ela vai se comportar mais ou menos como uma 135 vezes 1.6, sei lá, uma 180. 180 é muito para fazer retrato, tá? Você vai ter que se afastar demais da pessoa. Se perdeu um pouco em tudo esse negócio que eu disse, telefoto, retrofocus, mas que raio é isso? E aberração cromática? Hã? O quê? Eu só perguntei sobre a nitidez. Lê meu livro, Tríade da Câmera Fotográfica. Aqui tem tudo sobre lentes, mais de 1/3 do livro é só sobre lente, ó. Tudo isso daqui, ó, é sobre lente, tá? Ó, é a metade do livro praticamente sobre lente. E aqui tem todas as informações que você precisa sobre essa questão de o que é uma lente retrofocus, o que é uma telefoco, como é que ela faz azul atrás, vermelho na frente, ou verde na frente, azul atrás, na questão da aberração cromática. Tá tudo aqui, certo? A questão do bokeh também, ó, formatos de bokeh, os tipos aqui, ó, volta aqui, ó, os tipos de bokeh, como que forma o bokeh com angulação, né? Todas as questões que você precisa saber a respeito de bokeh estão aqui e vários exemplos, inclusive de fotografias com lentes diferentes no mesmo lugar. Você que está interessado nessa lente, provavelmente está interessado em fazer retratos, vai ter bastante informação aqui nesse livro sobre isso. Beleza? Bom, tem outra pergunta tua, né? Já que lentes luminosas têm elementos esféricos mais grossos, isso interfere na sua nitidez. Então, uma lente 50mm 1.2 tem a pior nitidez de todas as 50mm? Sim e não. Teoricamente, sim. Ou seja, até você ter, em teoria, você tem sim uma nitidez maior quando você está trabalhando com uma lente um pouco mais escura, certo? Eu vou abrir aqui um review que eu fiz para um clube de fotografia da Nikon há muitos anos atrás, Clube Snap. Eu nem sei se existe mais, é um clube americano e canadense. Eu fiz uma análise para eles das 3 lentes da Nikon que existiam na época. 50 1.2, 50 1.4 e 50 1.8. Hoje em dia existem outras 50mm da Nikon, mas nessa época eu fiz essa análise. Eu estou aqui abrindo o PDF, é um review que eu fiz com mais de 30 páginas, tá? Eu vou ir direto nos resultados aqui para demonstrar para vocês como a coisa é um pouco mais complexa que isso. Teoricamente sim, mas existem muito mais coisas embarcadas nisso. O meu primeiro teste de resolução foi feito fotografando uma casca de árvore com o foco aqui centralizado, ó. E aí tem aqui os resultados da 50 1.2 em 1.2, 50 1.4 em 1.4 e a 1.8. Perceba como a 1.2 é a menos nítida de todas, certo? Só que quando fecha para f2, olha só como a f1.2 já fica muito melhor,
a f1.4 não fica tão boa assim e a f1.8 continua sendo a melhor. Agora, aqui tem todas as aberturas, né? Mas eu vou resumir. Na borda, ó, na borda temos de novo a 51.8 sendo a melhor, a segunda colocada a 1.4 e a 1.2 como última colocada. Quando fecha um pouquinho o diafragma para F2, ainda se mantém esse tipo de característica. Então, até agora, esse teste que foi feito mais ou menos a 1 metro ali de distância, tá? De foco, mais ou menos 1 metro de distância da casca da árvore, sim, a 1.8 é melhor que a 1.4, que é melhor que a 1.2. Só que nós temos que inserir algumas características extras, porque não é a mesma fórmula ótica colocada a diafragma diferente. Muda um pouco a fórmula ótica. E olha como isso modificou quando eu fiz fotografias focando no infinito. Então agora com essa cena aqui, ó, fotografando a árvore no infinito. Temos a 1.8, a 1.4 e a 1.2. Perceba como a 1.2 não é muito menos nítida do que a 1.4, que não é muito menos nítida do que a 1.8. E quando eu fecho o diafragma, a 1.2 fica melhor do que todas elas. Olha só, ela tem mais resolução do que a 1.4 e do que a 1.8. E olha que incrível o que acontece a hora que eu estou fotografando aqui no canto da imagem. Antes eu estava fotografando aqui no meio, agora aqui no canto. Olha como a 1.2 é maravilhosa no canto, em 1.2. Enquanto a 1.4 é horrível, e a 1.8 é pior ainda. E olha como ela se mantém boa quando fecha o diafragma e as outras não conseguem acompanhar, até que eu fechei para F4, certo? Então perceba que no foco para o infinito, com a lente observando o canto da imagem, a 1.2 é melhor, certo? Então é muito difícil você generalizar, tá? Mas teoricamente sim, elementos esféricos mais grossos causam mais aberração esférica, portanto lentes mais luminosas têm menos nitidez. Mas essa nitidez é aonde? No centro, na borda, no meio termo. É tudo muito, muito, muito mais complexo do que essa generalização. De fato, você deve começar por uma generalização para ir entendendo como as coisas funcionam, mas a profundidade da coisa é muito maior. Deve-se ser visto caso a caso para tomar uma decisão, não dá para generalizar. No caso dessa pergunta aqui, suponho que tenha vindo a partir daquela questão que me perguntaram sobre a 51.8 da Canon quanto a 51.4 da Canon. Então, naquela comparação específica, isso é uma verdade. Se incluir a 51.2, daí eu já não sei, vai ter que ver o review da 51.2 e fazer essas comparações que nem eu fiz aqui, com um método muito bem embasado para ter certeza que o teste está sendo bem feito. Beleza? Se tiver dúvida específica de alguma lente, manda para nós, eu resolvo. Tá? Generalizar funciona na teoria, mas na prática nem sempre. E por fim, Márcio Gomes. Há muita diferença entre a 77D e a T7i? Assim, ó, não tem muita diferença, tá? Eu vou aproveitar que eu estou com o DP Review aqui aberto e vou abrir essas duas câmeras, o review delas. Não vou fazer uma análise muito completa, porque eu já fiz a análise delas individualmente. Se você pesquisar aí no canal da Fotos TV, no YouTube, você vai ver que tem análise dessas câmeras. Mas vamos abrir aqui, ó, 77D e vamos 77D e a T7i. Tá? O que eu já posso ir te adiantando antes mesmo de abrir? Tá? Que a 77D tem um porte um pouquinho maior, um pouquinho mais avantajado. Tá? Ela é uma câmera um pouquinho mais sofisticada. E a T7i é um pouquinho mais simplificada, tá? É a linha mais básica da Canon. Tá? Então aqui, ó, diferenças. O sensor é o mesmo, 24 megapixels, tá? Com dual focus, ó, 24 megapixels. 45 pontos de foco, tá? 45 pontos de foco. Todos eles aqui cruzados. Aqui também, todos eles são cruzados, tá? Ela tem Wi-Fi e Bluetooth com NFC, que é aquele conexão de só encostar. A 77D não está dizendo se tem ou não, mas provavelmente tem também.
O que eu quero chegar é nisso aqui, ó. O processador é o 7. Eu quero ver qual que é o processador dessa daqui. T7i. Eu acho que eu vou ter que abrir a segunda página para ver qual que é o processador dele. Mas eu acho que no processamento temos uma pequena diferença. Tá? E daí, no caso do processador ser diferente, o que você vai ter é uma velocidade diferente entre as câmeras e, eventualmente, um pouquinho de diferença nas cores. Mas não, ó, é o 7 também. Tá? Então tem o mesmo. Ela faz 6 frames por segundo. A T7i faz... Cadê aqui? 6 frames por segundo. É a mesma coisa. Você tem aqui, ó, 1920, ou seja, Full HD em 60 frames por segundo a 60 megabytes por segundo de bitrate na T7i. Na 77D, vamos ver quanto de bitrate ela tem, porque a taxa de frames é a mesma. Vamos ver aqui na especificação. Eu sei que tem diferença para 80D, mas para essa daqui eu acho que vai ser a mesma coisa. Ó, 60 frames por segundo, 60 megabits por segundo. Tá? Então o que você tem basicamente? Uma diferença no corpo da 77D. Ela é muito mais... tem um porte muito mais avantajado. Eu vou abrir aqui as duas em fotografias para vocês conseguirem ver a diferença. Então essa aqui é a carinha da T7i e essa daqui a cara da 77D. Perceba que ela tem aqui, ó, um monitorzinho aqui em cima. Tá? Então ela tem, você consegue controlar algumas coisas da câmera por aqui sem ter que abaixar a câmera para olhar aqui pelo monitor. E os controles dela aqui atrás, ó, são praticamente os mesmos. Então o que você tem é de diferença prática que a 77D é uma câmera um pouquinho mais robusta, um pouquinho maior, certo? Vai ser eventualmente um pouco mais durável também, certo? Em relação à T7i. Agora, vale a diferença do preço entre elas? Não sei como é que está o mercado agora, porque essas câmeras já não foram lançadas agora. O preço de lançamento é diferente do preço de venda posterior. Mas você deve considerar isso, que são câmeras muito parecidas, uma um pouquinho mais robusta que a outra, certo? Talvez o mercado de revenda da câmera 77D seja melhor do que o mercado de revenda da T7i. Então, na hora de revender a câmera, talvez valorizem mais a 77D. Isso também é um ponto muito importante de se considerar, porque afinal de contas, hoje em dia, a gente não casa com câmera, né? A gente passa um tempo com ela e depois passa para frente. Então, são pontos específicos, mas a qualidade de imagem, tanto para vídeo quanto para fotografia, é exatamente a mesma. Mesmo sensor, mesmo processador. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado. Mandem perguntas nos comentários, manda pergunta para assuntoprincipal@fotostv.com.br, tá? Participe dos canais da Fotos TV, do Facebook, a Fotos TV também tem o Instagram, né? Então segue lá o que a gente produz e não se esqueça, dê uma entradinha para conhecer a plataforma da Fotos TV, que é fotostv.com.br. Lá você pode conferir toda a produção da Fotos TV, que é gigantesca. Nós produzimos conteúdo para vocês o tempo todo, cursos com os melhores profissionais do mercado e os programas também que acontecem uma vez por semana, assunto principal completo e Odisseia fotográfica completo. Beleza? Até a próxima. Tchau.